Amém, queridos. Eu queria meditar com os irmãos hoje no livro de Romanos, no capítulo 11, do verso 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para que depois fosse recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Isso é uma doxologia. Essa é a maior necessidade que nós temos em nossos dias. E talvez isso seja uma das faces mais claras do distanciamento da igreja da verdade de Deus. O problema fundamental no mundo evangélico, hoje, nas nossas vidas, na igreja, não é uma técnica inadequada. Quase todo livro que vai falar sobre avivamento nos remetem a algumas técnicas. Algumas pessoas dizem que é uma organização insuficiente, ou muitas pessoas acreditam que o nosso problema é uma música inadequada para a nossa época, que a música ia fazer a diferença. Mas tudo isso já mostra que é o diagnóstico de homens carnais, de mentes mundanas. Se o diagnóstico é carnal, como nós podemos chegar a um bom resultado depois disso? Quando as pessoas falam em igreja, em crescimento, elas pensam nessas coisas. Mas qual é o problema da igreja, da nossa geração? Como as gerações futuras vão olhar para nós? Esta igreja dos nossos dias é uma igreja que recebe Deus de maneira muito inconsequente. A verdade de Deus está muito distante de nós, muito distante do evangelho que é proclamado. E eu percebo, para nossa preocupação ainda maior, que além de grande parte do mundo evangélico está longe da verdade de Deus, muitas pessoas que compreenderam mais essa verdade, falam sobre ela, discutem sobre ela na internet, mas essa verdade não está fazendo nenhuma diferença na vida delas. Não faz diferença. Elas defendem aquilo como alguém defende uma coisa porque acha que está certo, ou então defende aquilo até a verdade de Deus atingir um ponto específico da sua vida. Aí a mesma pessoa que consegue compreender toda a verdade já não consegue mais entender. Já luta, tenta achar algum texto contrário, numa interpretação contrária a toda a verdade para justificar. As pessoas recebem a verdade de Deus de maneira muito distante. Eu percebo que grande parte das pessoas na igreja, em igrejas em que conhecem a verdade, estão vencendo tantas heresias, as pessoas acham que a Bíblia nos dá conselhos. A Bíblia diz assim: não faça isso. Aí a pessoa diz: não, a gente não pode fazer isso, porque se fizer isso não é pecado, é que nós vamos sofrer as consequências. Deus não dá conselhos. Quando Deus diz que uma coisa não pode ser feita, fazê-la é pecado, não tem outro nome. E o pecado nada tem a ver com as consequências para nós, isso é o de menos no pecado. O problema do pecado é que ele rouba a glória de Deus. Deus disse: não coma do fruto. E algumas pessoas diriam, nos nossos dias: não consigo entender qual é a razão disso. Qual é o propósito? O propósito é que Deus disse não. Tudo que Deus diz não, fazer é pecado. Deus não dá conselhos. Ele não aconselhou Adão, é melhor você não comer. Por quê? Porque se comer vai ficar com o suor do pão, essas coisas vão acontecer. Eu vou ter que te expulsar do paraíso.
aí você vai sofrer as consequências. Não, o problema não é esse. O problema é que eu sou Deus. Comer um fruto pode ser uma coisa comum, você está comendo de todos os frutos, mas esse eu não quero que coma. A razão é essa. O que Deus diz não é pecado. Então nunca olhe para a verdade de Deus, como nos nossos dias, como se fossem conselhos, que simplesmente desobedecê-los vai ter um único problema, de que nós vamos colher alguns resultados. Não, o que Ele diz para não fazer é pecado. A outra questão dos nossos dias é que a graça de Deus tem sido vista de maneira ordinária. Então nossa visão do julgamento de Deus é muito benigno. Nós não conseguimos enxergar o peso do juízo de Deus, o que tornou Cristo muito comum. Comum. Se você não enxerga a ira de Deus, o que Cristo fez é comum. Não é grande coisa. Então, como eu disse, o texto é uma doxologia. O que cura essas coisas? Uma igreja que recebe Deus de maneira inconsequente, uma verdade muito distante, ou quando eu abraço e compreendo a verdade, só compreendo até ela atingir uma coisa específica, só quando ela está assim no ar teórico, eu defendo, mas se ela tocar numa coisa da minha vida que eu gosto e ela diz não, aí pronto, eu tenho toda a dificuldade com aquilo, como Adão teve. De achar a graça muito ordinária, de achar o julgamento de Deus muito benigno, de achar o evangelho muito fácil e de fazer Cristo muito comum. Nós precisamos de doxologia. Sabe que foi o que o texto nos mostrou? Nós precisamos da realidade da doxologia, o significado da doxologia e o lugar que a doxologia deve ter nas nossas vidas como igreja. A palavra doxologia deve ser uma palavra familiar a nós, cristãos, mas nós temos que compreendê-la completamente, para entender que essa é a grande necessidade da igreja dos nossos dias. Doxologia, não é? Uma definição breve, nada mais é do que uma expressão de glorificação, expressada por palavras. Ela vem de duas palavras gregas, doxa, que significa glória, e lagas, que significa uma frase, dizer uma palavra. Dizer uma palavra que glorifica a Deus, é uma frase que exalta a Deus, que expressa a glória de Deus, é a verdadeira adoração a Deus, é dizer um elogio que sai do fundo do coração pela percepção de determinadas coisas, que são exatamente aquelas coisas que nós perdemos. Então é uma palavra familiar. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a olhar isso de maneira simples, mas eficaz. A doxologia aparece em toda a Bíblia. A Bíblia está cheia de doxologia. Então, se nós fôssemos olhar tudo, seria inviável, não é? Mas há algumas doxologias que podem ser ilustrações gerais para nos mostrar como a vida da igreja deve ser e o que ela tem sido hoje. O exemplo primeiro são os salmos. Os salmos estão cheios de doxologia. E o salmo final é uma grande doxologia a Deus. O Salmo 150, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Sabe, o Salmo é um livro cheio de doxologias. Na verdade, o livro de Salmo é composto por 5 livros. Algumas Bíblias que são mais detalhistas, mostram isso. Final do livro 1. E sempre o fim é uma doxologia, não é? Por exemplo,
O livro 1 termina no Salmo 41. O livro 2 no Salmo 72. O 3 no Salmo 89. O livro 4 no 106. E o livro 5 no 150. São 5 livros que juntaram para termos os salmos. E o fim de cada um desses livros é uma doxologia, e o fim de todos eles juntos é uma grande doxologia. Então, ele é um livro que vai crescendo em expressão da glória de Deus. E nós podemos dizer que é uma doxologia sobre doxologia sobre doxologia. Mas nós temos que compreender o que é isso, não é? Para nós entendermos como a doxologia se vai quando a nossa visão de Deus se esvai. Quando Cristo é comum, quando Deus é banal, quando a adoração se torna o lado evangélico da música e da diversão, nos mostra quão banalizado foi Deus, a verdade, o evangelho. Não há mais doxologia, porque a doxologia ela nunca está associada a coisas mundanas. Não é porque uma coisa, a ideia de que, por exemplo, a música e a adoração, ela está ligada ao nosso divertimento e entretenimento, ao show, à habilidade humana, mostra o quanto nós desprezamos Deus. A igreja dos nossos dias não acha isso nada demais, porque ela é focada no homem. Ela acha que a música é uma estratégia para atrair as pessoas. Ela acha que se ela tocar a música certa, ela vai atrair determinada tribo. E outra, ela não tem nada a ver com doxologia, não tem nada a ver com Deus. E assim é a vida, sabe? A doxologia nunca está associada na Bíblia a coisas mundanas simplesmente, a coisas transitórias, a coisas de passagem, a coisas que não são tão importantes, que não são fundamentais. A nossa geração, um dos grandes pecados dela é que ela tende a banalizar a ideia de doxologia. Você vai no supermercado e tem uma vaga para o seu carro onde você queria, você diz, glória a Deus nas alturas. As pessoas vão banalizando Deus. Elas acham, outro dia alguém me falou assim, eu estava precisando de oração. Por quê? Porque parece uma coisa, sempre que eu saio de férias, fica chovendo, fica frio. Isso há anos. Você está falando sério? Você realmente está falando sério? Você quer que a gente ore a respeito disso? Esse é o problema da sua vida, que quando você tira as férias, chove. É assim, as pessoas banalizaram Deus. Elas acham que realmente Deus está a serviço nosso a ponto de ter que ajeitar nossas férias. Isso é um escárnio. É um escárnio. Sabe, quando você mundaniza a doxologia, você mostra que a sua visão de Deus é nada. Sabe? É bom nós ficarmos gratos pelo ônibus vir, por ter uma vaga para nós colocarmos o carro, mas a tua abordagem da glória de Deus não pode ser banal nem banalizada. Sabe, quando você olha para as doxologias da Escritura, elas fluem sempre, elas estão sempre associadas às bênçãos salvíficas de Deus que geram glória a Deus e a Cristo. A primeira vez que nós nos deparamos com uma doxologia no Novo Testamento são os anjos cantando glória a Deus nas alturas. Por quê? Por causa do Salvador. Porque onde havia uma região de trevas, uma grande luz surgiu. Deus vai ser exaltado e glorificado. É a primeira doxologia. E a outra, próxima, é uma antecipação. Não é? Essa primeira que eu falei está em Lucas 2,14.
A outra, que está um pouquinho antes, é uma antecipação daquilo que Deus ia fazer em Cristo. E é uma doxologia maravilhosa. Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou os governantes dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Isso é doxologia. Ela antecipa a glória de Deus tocar nesse mundo como um homem. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essas primeiras doxologias do Novo Testamento estão cercando o nascimento de Cristo. São pela chegada do Messias. Na Bíblia sempre é assim. É uma explosão por ver algo da glória de Deus. E algo da glória de Deus manifestado na salvação e na manifestação do seu plano eterno, que visa a glória e a exaltação do seu Filho amado. A partir daí, há muitas doxologias no Novo Testamento, nas epístolas, mas sempre elas estão associadas à salvação, à glória de Deus, a uma percepção da grandeza de Deus, dos seus planos maravilhosos que surpreenderam, que estavam ocultos. Ela sempre está assim associada a coisas muito maiores do que as coisas banais. Ela nunca é banalizada. É o seu propósito eterno. É ver as coisas à luz da eternidade e do propósito de Deus. Elas nunca lidam com coisas triviais. Como eu disse, depois nós vamos ver lá na frente, o apóstolo Paulo estava na prisão, estava com frio, mas quando o casaco chegou, ele não escreveu uma doxologia. Ele foi grato a Deus. Mas as doxologias, elas nunca estão ligadas àquilo que é comum. Elas lidam com aquilo que é maravilhoso, com aquilo que é transcendente, com aquilo que é redentor, aquilo que desperta um ó no coração de uma igreja que não tem mais ó nenhum. As pessoas se juntam para ver um artista cantar. No máximo o ó é para o artista. As pessoas vão para a igreja fazer amizades. Ou as pessoas estão reunidas em torno da verdade, mas não há nenhum ó. Na hora que aquela verdade toca uma ferida, aquela pessoa abandona a verdade, briga com ela, discute com as outras pessoas. Aquele coração defensor da verdade se esvai. Não há um ó para essa verdade, para essa revelação. Esse é o problema da igreja dos nossos dias. Não é uma técnica inadequada, não é música inadequada, não é uma estratégia para ganhar o mundo. É a banalização de Deus, é tornar a graça uma coisa ordinária, é tornar o julgamento de Deus uma coisa pequena, é tornar a cruz uma coisa esvaziada de significados. Então, as doxologias na Bíblia são palavras de louvor, agradecido, a partir de homens pecadores, que não conseguem entender a glória da graça e da misericórdia de Deus, de ter se voltado para eles, para manifestar a sua glória e a sua graça. O que a Bíblia diz é que a doxologia deve caracterizar a vida de cada crente. Mas se nós não temos uma visão grandiosa de Deus, não pode ser verdade. Se a igreja se reúne em torno de homens, se o máximo de admiração que alguém consegue ouvir no testemunho é que o outro ganhou uma casa nova, não há doxologia, aquilo não é louvor, é um escárnio a Deus.
A doxologia deve ser um assunto permanente, porque a maravilha, corações maravilhados com aquilo que Deus fez, deve ser algo permanente. O dom da salvação que Deus nos deu em Cristo é a fonte do nosso louvor. Nós ficamos gratos por ter uma vaga no estacionamento, mas a fonte do nosso louvor, da nossa doxologia, por favor, não banalize Deus na sua vida. É sempre, 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 como desde a eternidade Ele tem um plano para glorificar a si mesmo, e que incluiu homens indignos como nós. E quando nós enxergamos esse plano infinito de forma consistente, a Bíblia mostra que explode uma doxologia no coração, e a vida vai se tornando uma doxologia. E a cada respiração, a cada movimento celestial que nós vemos na história, preenche os espaços do nosso pensamento, dos nossos corações. O crente típico hoje nem pensa no céu, ele não tem tempo para isso, ele nem se interessa. Toda a realidade do céu, que enche o seu coração e sua mente, cada experiência, pulsando eternamente como respirar. Cada batida do coração diz para ele que ele tem a vida eterna. E isso enche de tal maneira que quando esse coração que bate parar de bater, não fará diferença. Sabe? Deus e tudo que Deus fez deve provocar em nós uma doxologia. E quando não provoca, é o sinal trágico de morte espiritual. Porque essa é a forma na qual nós vamos existir na eternidade, em doxologia. E essa é a forma que nós temos que viver agora. Agora. Logo no início da nossa caminhada, tudo que devia atrair um homem devia ser esse Deus, de tal maneira que a sua vida se tornasse uma doxologia. Mas como não é, nós nos deparamos com aquilo que eu falei no início do culto, com pessoas dizendo: a igreja não está satisfazendo minhas necessidades. Para ela a igreja é só uma coisa que satisfaz a necessidade dela. Não tem doxologia aí, querido, porque não tem doxologia na morte, não tem doxologia no mundo. A igreja se reúne muito para pedir, e há um momento de pedir, mas vamos ser sinceros, tudo que nós temos Deus deu. Todas as batidas do teu coração hoje, Deus deu. Cada vez que você expirou, Deus deu. Se nós temos que pedir uma coisa a Deus com intensidade nesta noite, em todos os cultos em nossas casas, é: Deus, me dê uma coisa só mais, me dê um coração agradecido, me dê um coração grato, porque Tu tem me enchido de todas as bênçãos possíveis. A minha própria vida é um dom. Nós nos movemos em Deus. Cada passo foi dado nele, pelo poder dele, pela força dele. É isso, um coração que bate, e cada batida é uma resposta de louvor a Deus, pelos seus atos poderosos, em conexão com a nossa salvação. Como Maria disse: Tu olhaste para esta serva humilde, indigna. Isso é maravilhoso. Então, no Novo Testamento está sempre associado assim. Vai crescendo no coração uma pressão com a visão de Deus. Vocês sabem como é quando a gente abre, né? Quando as pessoas abrem uma garrafa de champanhe, eles aumentam a pressão, até que de repente, explode, essa rolha solta, e a bebida sai da garrafa. Isso é doxologia. A vida vai ficando cheia dessa visão da glória de Deus,
em conexão com a salvação, a sua misericórdia, de homens que merecem o inferno, visando a glória de Cristo, e chega uma hora que explode em doxologia. É assim na Bíblia, é assim que deve ser, são explosões de louvor e de alegria, em resposta à contemplação da nossa salvação, todo o tempo, todos os dias. Então, quando nós lembramos do grande livramento, do grande Deus, da misericórdia, da nossa indignidade, há uma explosão de doxologia, não é? Então os escritores do Novo Testamento estavam tão cheios disso que nem quando eles escreviam, eles passavam um tempo sem expressar, sabe, a doxologia. Paulo sempre que está falando sobre a salvação, termina em doxologia, como nós lemos no início, e ele não está sozinho, sabe? Contemplar a glória de Deus, a glória da salvação, a glória da graça, a glória da misericórdia de Deus, a glória de Cristo, deve gerar em nós uma explosão de louvor. Você vê como é diabólico alguém achar que louvor é um entretenimento feito para mim divertir, para eu me sentir assim, um assado. Você vê como é diabólico a ideia de que a adoração pode ser só uma estratégia para ganhar um cara que gosta de um determinado tipo de ritmo. Que tipo de intenção por trás está? Ela é diabólica porque ela visou o homem. Não é uma doxologia. A doxologia é uma explosão por causa daquilo que Deus é e está fazendo. Não tem nada a ver com os homens. E a primeira que doxologia aparece em Gálatas 1. Aqui eu quero ver, a Bíblia está cheia. Eu quero alguns exemplos. Paulo não vai muito longe no livro de Gálatas até explodir numa doxologia. Breve doxologia. Nas primeiras linhas. Em Gálatas 1, 3 a 5, ele diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Para que, não é? Paulo começou afirmando a graça de Deus e a paz de Deus, dois grandes benefícios que nós temos em Cristo. Tudo oposto daquilo que nós merecemos. Depois ele fala sobre Cristo se entregando por nossos pecados, que deu a si mesmo pelos nossos pecados. Ou seja, Paulo envolve a graça redentora de maneira maciça. Nesses breves versos, nós temos a encarnação, Deus vindo à terra, em Jesus Cristo. Você tem a encarnação implícita, você tem a humilhação dele, ele deu a si mesmo, ele se entregou, é o que ele diz, ele se ofereceu literalmente em sacrifício. Aqui nesses breves versos tem a expiação substitutiva, ele se entregou por nossos pecados. Ou seja, se a justiça de Deus não cai sobre as nossas cabeças, é porque ela caiu sobre Cristo. Essa é a implicação. Ele se entregou por nossos pecados. Significa então que nossos pecados foram cobrados nele, castigados nele. Nós temos livre perdão de Deus. Então aqui a afirmação de Paulo engloba a encarnação, o autoesvaziamento de Deus, de descer e se tornar um homem, se humilhar, oferecendo-se como substituto. Aqui tem a morte substitutiva para satisfazer o quê? O juízo de Deus, o juízo que nós banalizamos, para satisfazer a sua ira contra o pecado, para satisfazer os clamores da sua santidade. E nesses breves versos tem o perdão de pecado, aplicado ao pecador. É uma afirmação maciça sobre tudo que Deus é, o perdão de pecados. Essa é uma grande
marca distintiva do Evangelho, sabe? O perdão que Deus oferece em Cristo por graça, mas não sem punir em seu Filho o pecado. Nossos pecados são perdoados, mas não de maneira banal. Eles não foram desculpados. Isso nos mostra a grandeza de Deus, o tamanho da nossa culpa. Nem o inferno poderia espiar o nosso pecado. E agora em Cristo nós estamos autorizados a ter comunhão com Ele. Então Paulo está ruminando em sua mente. Ele está começando a escrever. Em alguns versos ele vê toda essa verdade, condensa essa verdade. Então ele segue. Ele fez isso a fim de que pudesse nos livrar desse mundo mau, deste presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Ele nos resgata pela sua palavra. Ele, a fim de que possa nos livrar, nos resgatar, nos libertar. Ele usa uma palavra forte sobre alguém que está no perigo iminente, no maior perigo que você podia estar, a um passo da eternidade, sobre a ira de Deus. E ele diz, e ele nos livrou desse século mau, desse sistema satânico. Olhe para o mundo, a qual a igreja várias vezes quer expressar. Esse mundo é um sistema satânico. Você não pode ver, às vezes, muitas pessoas ficam assim, pensando que essas palavras são fortes demais. Esse mundo é um sistema que está levando todo mundo para o inferno. Como ele poderia ser bom? O sistema em que as pessoas vivem lá fora está levando elas para a ruína. Achar que alguma coisa boa nesse mundo, nesse sistema, é a mesma coisa de você achar que alguma coisa boa no câncer. Está levando as pessoas à morte, está levando as pessoas para um fim trágico. Paulo diz, Deus nos libertou desse presente século mau, que estava nos levando para o mesmo lugar onde está levando os outros. Estamos livres dele. Esse sistema condenatório que leva todos para o mesmo lugar não nos apreende mais. Estamos livres da sua luxúria, do seu auto-engano. Agora nós não estamos mais mergulhando no abismo. Fomos tirados desse presente século mau. Deus não nos entrega mais aos nossos pecados. Não estamos mais abandonados à escuridão dos nossos corações. É o que ele está dizendo. Então Paulo contempla a visão do tamanho do perdão de Deus, que resgatou homens de um mundo mau assim. E ele olha para aquilo que nós somos agora, colocados num reino espiritual, onde Cristo governa as nossas vidas, como nosso esposo, e como Rei soberano que é. Ele está falando sobre salvação. E quando ele contempla a salvação nesses termos, qual a resposta? Uma doxologia. Ele está nas primeiras linhas da carta, mas ele não conseguiu continuar no assunto, ele para e diz, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele está dizendo, como quando nós começamos a pensar nessas coisas, nós não vamos parar para dar glória a Deus. É isso que é doxologia. Para Deus nosso Pai seja a glória para sempre. Nada que nós fizemos cooperou para nos livrar desse mundo, desse presente século mau e todas essas coisas. Paulo só escreveu 4 versos e ele já parou. A garrafa que eu falei de champanhe, né, já pressionou a rolha a ponto de nos primeiros versos ele ter que explodir em doxologia. A Deus seja toda a glória para sempre. Não porque ele conseguiu uma tinta boa para escrever a carta, uma vaga boa para botar o cavalo. Ele viu toda a glória de Deus na revelação da sua misericórdia. Ele está olhando para essa grande realidade, porque ele olhou para a realidade dos seus pecados de maneira adequada, horrível como é, e ele está vendo, Deus perdoou esses pecados, Deus me livrou deste mundo mau,
Eu não estou mais preso às paixões do engano que ainda estão aprisionando milhões. Meus caminhos foram redirecionados. Eu sou membro de um reino imperecível. Meus pecados foram tratados. E quando ele contempla o perdão e essas glórias, isso provoca uma doxologia. Sempre na Bíblia a doxologia está ligada à visão da glória de Deus, daquilo que Deus faz. Nunca ela é banal. Como eu disse, nós podemos ficar gratos por não perder a chave, ou por achar a chave rápido, mas a doxologia na Bíblia nunca é por motivos banais. Nós sabemos que todas essas coisas estão sobre o escrutínio de Deus, mas a igreja, ela vive numa intensa doxologia por aquilo que só a igreja vê, por aquilo que só o coração regenerado vê. A segunda passagem está em Romanos 16, mais uma vez os olhos do apóstolo Paulo, ao contrário de Gálatas. Eu estou pegando não a única doxologia de Gálatas, mas eu estou pensando, não é? Em Gálatas foi ali no início, as primeiras frases, ele falou sobre a encarnação de Cristo, o perdão de pecados, a glória de Deus, o autoesvaziamento, a libertação do mundo mal. Ele não aguentou e explodiu em doxologia. Agora aqui em Romanos 16, ele está no final do livro, não é? Ele faz uma declaração maravilhosa no fim do livro, versículo 25, 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério que esteve oculto em todos os tempos passados, mas que agora foi revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sobre o que ele está falando? Você pergunta. Ele está falando um monte de coisas. Ele está falando um monte de coisas que dá um monte de mensagens. Mas realmente, apesar de ser um monte de coisa, tudo está apontando para uma só coisa. É apenas um monte de frases reafirmando essa mesma coisa. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Ele está dizendo, a igreja está na mão de um Deus que é poderoso para confirmá-la. Ela não está na mão dela mesma. O fim da história não está na mão de homens. O fim da igreja não está em que homens são fortes para aguentar as coisas. Vocês estão direcionados a Deus que é poderoso para estabelecer, é a palavra que ele usa. Estaradizo significa ser mentalmente estabelecido na verdade. Deus é capaz de estabelecer vocês na verdade de tal maneira que nunca vocês vão cair. Significa ser ancorado, significa ser fixado, confirmado, estar ali fixado, imóvel, inabalável. Significa ser muito diferente do mundo lá fora. O mundo está como? Confuso. O mundo é caótico. O mundo é instável. O mundo é agitado, é inseguro, é ignorante. O mundo não tem um lugar para ficar, um lugar de repouso. O mundo não tem defesas contra Satanás. O mundo é escravo das suas próprias paixões. Ele não tem nenhuma defesa contra Satanás, contra as tentações, contra o seu próprio coração mau. O mundo não tem nenhuma defesa contra Deus, com o seu juízo. Nada pode defendê-lo, nem das coisas menores, nem de Satanás. Mas o mundo não tem quem os defenda da ira de Deus. O mundo é indolente, é desordenado. Ele não está firmado em nada. Não há um lugar de segurança para o mundo. É o que ele está dizendo. Esse é o mundo. É assim que são as pessoas não regeneradas.
não há uma rocha de segurança para elas. Não há quem se coloque entre elas e a ira de Deus. Não há quem as livre. Elas estão na areia movediça. Mas para os crentes nós estamos estabelecidos, resolvidos, confirmados, fixados, preservados de maneira inabalável, sólida, não por nós mesmos. Como isso aconteceu? Por que nós estamos firmes? Paulo diz, porque Deus estabeleceu vocês. É por isso, de acordo com o meu evangelho, a pregação da verdade, a revelação de Deus, o caminho de Deus, aquilo que flui de Deus, o evangelho, a pregação sobre Jesus Cristo, a revelação no nosso coração, pelo Espírito Santo dessas verdades, em consonância com a palavra externa. Então ele diz, de acordo com a revelação do mistério, que foi mantido em segredo durante longos e longos séculos passados, mas que agora foi manifesto a vocês. Esse é o longo caminho de Paulo para descrever o Novo Testamento e o Velho Testamento. Estava envolto em mistério, não é? Que foi revelado agora no Novo Testamento. É assim que Paulo fala sobre o Novo Testamento. Vocês foram criados pelo poder do evangelho que eu prego. É sobre isso que ele está falando, sobre a grandeza do evangelho. Esse é o ponto. Então, ele diz, e ele expressa, como é que uma grande gratidão não pode explodir a partir disso. Então, no versículo 27, ele explode em agradecimento. Para o Deus único e sábio, por Jesus Cristo, seja a glória para sempre. Amém. Doxologia. Ao único Deus sábio seja toda a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Porque Paulo está surpreso com a sabedoria de Deus, como ele desenvolveu um plano perfeito, em que ele pôde perdoar seus escolhidos sem ferir sua santidade, como ele pôde ter um plano que castigava o seu próprio filho, como ele é santo, como ele desenvolveu a salvação dessa maneira incrível. Paulo então olha para ela e diz, explode, glória seja dada eternamente a esse Deus em Jesus Cristo. A doxologia é a única resposta apropriada, porque então a igreja adora, por causa dessas verdades, porque ela se reúne, porque ela vive, por causa dessas verdades. Quando a igreja não tem doxologia que flui dessas verdades, ela não tem louvor nenhum, ela não tem nada. Quando essa verdade se instala, quando ela confirma nossas vidas em Cristo, no meio de uma humanidade vacilante, instável, essa graça surpreende, ela maravilha, dá estabilidade. O poder de Deus trabalhou em nossas vidas para se tornar impossível, mesmo no mundo como o nosso destino não será glória eterna. Qual é a reação de Paulo? Doxologia, ele explode em louvor. Em um mundo de pessoas que não podem se levantar porque estão em lugares escorregadios, nós temos algo em que se firmar, nós estamos firmados por Ele de modo inamovível. Ele descobre a misericórdia de Deus, então ele diz, para o Deus único e sábio, que sabedoria, por Jesus Cristo seja a glória. Esse é o padrão, sabe? Mas quando nós não estamos firmados na verdade, mas nas areias movediças do engano, quando aquilo que a igreja ensina não é uma rocha, mas é algo que vai se moldando ao mundo, se molda a um, se molda a outro, se molda a outro, sabe? Não há doxologia, porque não pode haver doxologia baseada em mentiras e enganos. Mas quando nós enxergamos que fomos libertos do engano, do presente século mal, isso é motivo de doxologia. Então olhe para 1 Timóteo 1, encontramos novamente a verdade salvadora em foco e a explosão de adoração.
como todas as doxologias. 1 Timóteo 1,13, nós podemos começar a enxergar o que suscitou a doxologia. Paulo diz: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. Paulo se identifica como um blasfemador, como um perseguidor, um agressor violento. Com isso em mente, vá até o versículo 15. Ele diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa já era uma declaração conhecida na igreja naqueles dias. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. É um resumo do Evangelho, sabe? E se você começa a trabalhar e pensar nessa frase, você poderia delinear todas as doutrinas do Evangelho nela, não é? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora Paulo acrescenta algo a isso. Ele diz: dos quais eu sou o pior dos pecadores. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O que está em foco aqui, queridos, é um texto maravilhoso. Primeiro, as últimas palavras: a vida eterna. Os pecadores, Paulo está em mente, e nós devemos estar em mente, merecem a morte eterna. Juntar pecadores e vida eterna é algo estranho. Pecadores merecem julgamento e condenação, inferno e tormento, castigo e choro, lamento, ranger de dentes, fogo eterno. É o que os pecadores merecem. Não vida eterna, não misericórdia. Terrível, vil, ateu, pecadores. Paulo está dizendo: eu era o pior, e Deus escolheu o pior para mostrar que Ele salva por graça e não por merecimento. Ele me salvou para mostrar que não é o homem que vai a Deus, é Deus que pega o homem. O meu desejo era destruir a igreja. Eu não fui num culto para ir levantar a mão e por alguém que falou algumas coisas. Eu odiava Cristo. Como alguém pode pensar em salvação em termos daquilo que o homem faz? Eu odiava Cristo. Como Ele me salvou, para mostrar que a graça pode salvar o pior. É o que Ele diz. Deus faz isso pelos pecadores, Ele fez pelo pior. Para quê? Para glorificar sua misericórdia. A salvação nunca é para premiar alguma coisa boa. E como ele era o pior, Paulo diz: Deus magnificou mais a sua misericórdia, salvando a mim. Ele demonstrou, como diz no versículo 16, uma paciência perfeita, porque ele era para ter me destruído, me esmagado, me lançado no inferno, e não fez. Ele queria mostrar para os piores pecadores que nenhum pecador foi além da misericórdia, porque eu era o pior. E Deus usou de misericórdia para comigo. Mostra que a paciência de Deus é perfeita. Ao escolher o pior, fica claro que Ele não escolhe por méritos. Eu sou muito ruim, e eu não podia ser salvo de maneira nenhuma. Então Paulo diz: Ele me pegou, eu que era blasfemo, perseguidor, eu matei cristãos, eu fui o pior, eu era um agressor violento. Ele me salvou para demonstrar que ninguém está além do seu poder para salvar. Não há nenhum ponto na vida de uma pessoa, em termos de maldade, que Deus, em seu poder soberano, não possa transformar na noiva de Cristo. Ele está falando sobre isso. A vida eterna, diz Paulo, a vida eterna foi o que Deus me deu. A vida eterna não é uma coisa que dura para sempre.
Sabe? Nós normalmente ligamos simplesmente a isso. Nós não devemos nos ligar ao eterno, como a gente se liga, mas assim, a vida. A ênfase está sobre a vida e não o eterno. O inferno é eterno. Por fim, todos os seres criados, morais, vão viver eternamente, vão existir eternamente. O benefício não é a eternidade, é a vida, em vez da morte eterna. A vida eterna está cheia de paz, alegria, poder, gozo em Deus. É isso que emocionava Paulo. Deus está disposto a salvar, a suportar com paciência os insultos de um pecador vil como eu, indigno, hostil. E por Ele ter me salvado, Ele manifestou que a sua glória, a sua graça é infinda. O testemunho pessoal de Paulo mostra: ninguém é salvo a não ser para a glória de Deus, por misericórdia. Ninguém busca a Deus, eu sou o pior de todos. A minha vida é um testemunho vivo para eles, que ninguém está tão longe que Deus não possa salvar com os seus braços. Ao mesmo tempo é um testemunho vivo de que ninguém vai a Deus. Deus toma o homem. Então ele explode no verso 17: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Novamente Paulo está sobrecarregado do peso da glória de Deus. Como Deus é sábio, como o plano de Deus é incrível. Ele incluiu a mim, o pior de todos, para mostrar a sua graça, para a vida eterna, pelo perdão, pela verdade que salva, pela glória de Cristo. A única resposta possível é doxologia. Sempre que nós contemplamos o perdão de pecados, o buraco da onde Deus nos tirou, a maldade dos nossos corações, a graça de Cristo, seu sacrifício, doxologia. Doxologia não é adoração, louvor, não é uma estratégia para ganhar os jovens, os punks, os hippies, os endinheirados, os jovens ou os velhos. Não é estratégia para nada. A doxologia é a expressão de um coração maravilhado com a glória de Deus. Mudar isso é transformar a coisa mais preciosa em lixo aos olhos de Deus. Vejamos Efésios capítulo 1. Nosso tempo está acabando. Paulo diz, ele começa a listar as coisas que Deus fez. Sempre a doxologia está ligada àquilo que Deus manifestou em sua glória, no seu plano eterno concernente à salvação e à glorificação do seu nome. Paulo diz em Efésios capítulo 1, ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então ele fala sobre nós sermos eleitos, de maneira clara, inequívoca. E ele diz o porquê nós fomos eleitos: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Há tantas coisas lá. Esse primeiro capítulo simplesmente é deslumbrante. Ele fala sobre eleição, ele fala sobre santificação, ele fala sobre o poder de Deus de nos fazer irrepreensíveis, ele fala sobre a glorificação, ele fala sobre Deus nos levar diante dele perfeitos no fim, pelo seu poder. Ele diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Antes que nós existíssemos, Ele nos predestinou para sermos adotados, Paulo diz, como filhos, para ser colocado à sua direita, para fazer parte da sua família, não como criaturas, mas como filhos. Então ele expressa a intenção da vontade de Deus, a vontade gentil para conosco, nos ter a eternidade inteira, para mostrar toda a sua glória. Porque para mostrar toda a sua glória, Deus precisa de toda a eternidade, para homens como nós, porque ela é infinita. Sabe como diz Efésios 2,7? Para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus
o que Ele tem para nos mostrar e dar da sua glória é tão grande que vai precisar de todas as eras futuras para nos mostrar. É isso que nós recebemos em Cristo. Então você vê a eleição, você vê a justificação, você vê a santificação, você vê o amor eletivo de Deus, você vê a predestinação, você vê a adoção, você vê a intenção de Deus, você vê Cristo no amado, tudo no amado. No versículo 7, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. No verso 8, nós recebemos a sabedoria e o discernimento para conhecer o mistério da sua vontade. Era uma vontade que não tínhamos como atingir, entender, mas nós fomos dado a nós, o qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Em outra versão, Paulo vai adicionando o que Deus fez em Cristo, o que Deus fez em Cristo. No 11, nós obtivemos uma herança. Ele sai mostrando a predestinação e a herança. E no versículo 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo a vontade dele mesmo. É maravilhoso. Em seguida, o versículo 13, ele diz que todos nós que fomos chamados, fomos selados pelo Espírito Santo. Não alguns, não, todos nós, todos os que nasceram de novo. Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo em nós é o selo. Como os reis colocavam o seu selo para dizer, isso é porque pertence ao rei. Aí está o selo do rei, de que nós pertencemos à eternidade com Deus. Isso é o que Paulo está falando aqui, sobre nossa herança eterna, sem mácula, sem ruga. Como em Romanos 8, cordeiros de Cristo, de todas as coisas. Como a esposa é do esposo, tudo que é de Cristo, Deus nos deu em Cristo. Cordeiros, nós estamos indo para herdar o universo. Estamos indo para herdar tudo que Cristo herda, tudo que o Pai quer dar ao Filho. Nosso futuro, Paulo está dizendo, é surpreendente, inimaginável. Vai precisar de uma eternidade para nós compreendermos tudo, toda essa herança. E Paulo começou aonde? Lá no passado, nos predestinou antes dos tempos eternos, nos escolheu para que pudéssemos ser feitos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para quê? Para sermos seus filhos, para receber a redenção, para receber um dom, uma herança eterna, para garantir que a herança não ia ser perdida. Ele nos deu o seu Espírito como um selo. Você vai dizer para mim, pastor, eu estou vendo, é maravilhoso, mas eu não estou vendo a doxologia. Realmente ela não está no fim, não é? Ela está no início, no versículo 3. Quando essas coisas estavam na mente de Paulo, que ele encostou a pena no papel, ele, antes de escrever, teve que explodir em doxologia. É tão grande, dessa vez ele não conseguiu aguentar, ele não esperou, não é? Ele não pôde esperar até o fim, porque ele começou a contemplar a nossa eleição, a nossa escolha, para sermos santos, para sermos a imagem de Cristo. Deus predestinou todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, a herança eterna. Na contemplação de tudo isso que ele ia escrever ali nas primeiras linhas do capítulo mais surpreendente da Bíblia, ele não podia esperar até o final. Então ele colocou antes: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele, antes de falar sobre as bênçãos espirituais, ele teve que explodir em doxologia. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então depois ele vai falar sobre elas. Ele nos predestinou, e em amor ele nos elegeu. Ele nos elegeu para sermos santos. Essa é a nossa herança.
toda a bênção espiritual, é isso que deve gerar doxologia, e só isso. Mas a igreja sequer abraça essas verdades. Não há doxologia nenhuma adoração em verdade, produzida pelo Espírito. Paulo está falando sobre a roupa nova que ele ganhou, ou a sua casa, ou a vaga para o cavalo, em frente ao lugar onde ele foi comprar uma comida. Ele está falando sobre coisas eternas. Tudo que Deus fez, tudo que inclui a salvação. Então bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer engrandecê-lo, louvá-lo, glorificar o seu nome, o perdão, o resgate, como é glorioso. Filipenses 4. Há uma outra doxologia. Agora aqui é um momento triste. Paulo estava preso e tinha necessidades. E elas foram atendidas pela igreja dos Filipenses. E no versículo 10, ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrar. Ele agradece o envio que a igreja de Filipenses mandou para suprir suas grandes necessidades. No versículo 14 ele diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. No versículo 16, ele fala sobre vocês terem enviado um presente, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. E no versículo 17 ele volta a falar sobre o presente. Os filipenses tinham de novo mostrado o seu amor para com a vida de Paulo e o ministério que levou eles a Cristo, e tinham dado a ele aquilo que ele necessitava: roupas, dinheiro, suprimento. E no versículo 18 então ele diz: recebi tudo na íntegra e tenho em abundância. Obrigado, estou amplamente suprido, eu tenho mais do que eu preciso. Recebi na íntegra, tenho em abundância, estou amplamente suprido. Se Epafrodito trouxe, foi um aroma perfumado, foi um sacrifício agradável a Deus o que vocês fizeram. E Paulo sabia que aquilo era um amor sacrificial daquela igreja. Então no 19, ele dizia: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas e glória em Cristo Jesus. Sabe, eu sei que vocês foram generosos. Ele está dizendo: eu só quero que vocês entendam que Deus é muito generoso com vocês, e Ele suprirá vocês de tudo que é necessário para vocês viverem para a glória do nome dEle. Ele jamais vai faltar assim. Ele não permite. Como está em Romanos 8, 28, Ele vai fazer que todas as coisas cooperem para o bem final de vocês. Ele vai fazer tudo cooperar para o bem final. Como está em Efésios 1, sua vontade é fazer de vocês a imagem de Cristo. E Ele vai suprir para que vocês não tenham nenhuma necessidade que impeça de vocês serem tudo aquilo que Ele planejou que vocês sejam. É o que Paulo está dizendo, é o que ele está vivendo. Paulo nunca nunca vacilou em sua confiança de que Deus cuida nos dias mais difíceis, na luta, na dor, no sofrimento. Ele enche aquelas pessoas de esperança. Então no versículo 20 ele explode: ora, o Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Esse é um momento triste na cadeia, mas ele pensa em tudo que Deus faz para garantir que todas as coisas cooperem para o bem dos seus filhos, toda a sua provisão. É nesse texto que ele diz: eu sei passar necessidade, ter em abundância. Então ele explode em doxologia. Em 2 Timóteo 4, é a última carta de Paulo. Pense que essas são suas últimas palavras. Ele está prestes a morrer e sua morte será sangrenta. A sua cabeça foi cortada e ele sabia que seria cortada. É uma coisa horrível.
É uma coisa horrível você saber que está a alguns dias de cortarem sua cabeça. Mas ele diz que a morte seria uma libertação, isso é a contemplação de Cristo. Eu quero que você entenda que Paulo não viveu em doxologia no vácuo. Ele viveu numa vida de verdade, cheia de coisas alegres e cheia de pesos e dores. E ele diz no versículo 10, é muito triste algumas coisas nessa última carta, ele diz: Demas, tendo amado, Demas era assim próximo, como Timóteo ali e tal, no ministério. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. A única pessoa que sobrou aqui é Lucas. Por favor, pegue Marcos e traga contigo. Tíquico, diz no verso 12, foi para Éfeso. E no 13 ele diz: traga roupas para mim, porque o inverno está chegando e eu estou com frio. E ele diz mais: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Em 2 Timóteo 4,14, Paulo está sozinho. Ele diz: todo mundo me abandonou. Eu só tenho Lucas aqui. Ele diz no versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém me apoiou. Ninguém estava lá. Aqui parece a declaração de um homem triste. Ele tinha que se levantar e defender-se, mas a igreja não estava lá, os amigos não estavam lá, todos fugiram, todos tinham medo de estar associado com ele naquela hora, para não morrer com ele. E Paulo diz: todos eles me abandonaram, que isso não seja contado contra eles. Que Deus não pese, não cobre deles esse fato, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu, para que por mim a proclamação fosse cumprida, que todos os gentios ouvissem. Isso não é maravilhoso? Você sabe o que ele fez? Todo mundo abandonou ele, ele ficou sozinho, ele estava a dias da sua morte, e ele foi lá se defender, sem apoio da igreja. Ele estava em Roma, havia uma igreja lá, ele escreveu uma carta à igreja aos romanos, mas todo mundo abandonou ele, ninguém estava junto com ele no tribunal. E sabe o que ele fez? Ele aproveitou para pregar o evangelho. Ele pensou: essa é a oportunidade para esse tribunal ouvir. Queridos, a ideia de que você não tem a oportunidade de pregar é patética diante da Bíblia. Ele estava sendo julgado, ele tinha palavras para se defender da morte, ele preferiu pregar. E ele disse: o Senhor me livrará de toda obra maligna, e ele vai me levar a salvo para o seu reino. Parece triste, não parece? Ele vai me livrar, eu vou para casa. Então ele diz: a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Doxologia, sabe? Porque ele está seguro, ele vai me levar para casa. Eu estou indo para casa. Esse homem pode explodir em doxologia, porque ele está olhando para Deus, para aquilo que Deus faz. Meus amigos da terra me abandonaram, mas Deus estava comigo. Meus amigos me abandonaram, mas Deus está comigo. Mesmo que todo homem, todo demônio tente me destruir, eu estou firme. Essa é a minha segurança. Eu tenho perdão. Tudo trabalha para o meu bem. Que segurança incrível. Um homem seguro assim, cheio da visão da grandeza de Deus, num momento como esse, vai dizer o quê? A ele seja a glória para todos sempre. Doxologia, não importa. Não importa no aspecto da salvação que Paulo pensa. Se ele pensa no perdão, doxologia. Se ele pensa que está sendo resgatado desse mundo mal, doxologia. Se ele pensa sobre a verdade que nos liberta, doxologia. Se ele pensa sobre as bênçãos espirituais eternas, eleição, santificação, justificação, doxologia. Se ele pensa de que mesmo quando as pessoas vão assassiná-lo, ele está seguro nas mãos de Deus, doxologia. Louvado seja Deus. Judas, numa outra grande doxologia, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar vocês irrepreensíveis diante de Deus, a ele a glória. Doxologia. Ele diz: não é vocês que perseveram, Deus é poderoso para guardar vocês, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. E quando Judas pensam, é Deus que guarda cada um de nós para não sermos destruídos pelo mundo, pelo pecado, por Satanás, pela nossa carne, então ele diz: a ele
a glória para sempre, amém. Nós vamos ser apresentados diante de Deus. Você pode pensar, olha, eu estou lembrando que quando Isaías apareceu diante de Deus, ele ficou apavorado. Ele disse, eu vou morrer, eu estou vendo Deus. Mas o que Judas diz é maravilhoso, ele vai nos apresentar diante de Deus, em sua glória. Em plenitude nós vamos nos encher de alegria, porque nós vamos estar perfeitos, nós vamos ser como Cristo é. Sabe por quê? Porque Deus foi poderoso para vos guardar. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, o domínio e poder, agora e para todo sempre, amém. Pela perseverança dos santos, ele explode assim. E para encerrar, a maior doxologia do Novo Testamento foi a que nós lemos no início, sabe? Paulo está encerrando o livro, ele diz, nesse livro ele fala sobre toda a obra de Deus. O livro de Romanos é o livro que é o Evangelho, não é? Da maneira mais completa. Ele diz que todos foram encerrados debaixo do pecado. No versículo que antecede a doxologia, ele diz, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, todos pecaram. Ele começa dizendo a tragédia, ele fala sobre a salvação, a justificação, a santificação, ele fala sobre a soberania de Deus na salvação, a misericórdia de Deus, a eleição, a predestinação, ele fala sobre todas as coisas cooperando para o bem dos salvos, o mundo inteiro em pecado, mas Deus manifestando sua graça. Então ele chega no final aqui de todas essas declarações e diz, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para que depois possa ser recompensados. Ele está dizendo, olha, pense como os recursos de Deus são insondáveis. Quem conheceu sua mente? Ou seja, Deus sempre age independente, Ele não precisa de ninguém para lhe aconselhar, ninguém lhe deu conselhos, ninguém lhe ajudou, foi seu poder, foi sua riqueza, e à medida que Ele usa a sua riqueza, Ele não fica mais pobre. Deus agiu de maneira inescrutável, de maneira que nós não podemos entender, ninguém deu nada a Ele, nunca. O que significa isso? O Deus que nos salvou não está em dívida com ninguém. Ele salva todos segundo a quem Ele quer, segundo a sua vontade. Ele não deve, Ele não é obrigado, Ele fez livremente. Essa salvação é impressionante. Então o verso 36 é o fim da doxologia, porque dele, e talvez a mais poderosa, e por meio dele, para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente, amém. Amém, queridos? Doxologia é um desabafo. É um desabafo, a Ele seja a glória para sempre. É uma explosão. Esse é o problema da igreja dos nossos dias. Sabe? Não é uma técnica inadequada, organização insuficiente, música que atrai pessoas. Falta doxologia que flui da verdade. Vamos ficar de pé.